amigos, como vão vocês? Hoje o tema do Dicas de Balcão é sobre removedores de emulsão. Vamos lá? Bom, o removedor de emulsão, como o próprio nome diz, ele serve para remover a emulsão, ou seja, para dissolver, para desfazer a tela depois que você a gravou. Existem no mercado comumente, né, a marca mais conhecida é a HB, mas existem outras marcas como Genesis, Frame Plastic que também comercializam esse produto. E as formas mais comuns de serem encontradas no mercado são na forma líquida, na forma gel, na forma pasta e na forma pó. Elas trabalham mais ou menos todas da mesma forma, como eu vou mostrar para vocês. A única diferença é que o pó, ele é uma substância concentrada que deve ser diluída para remover a emulsão, né? Ao invés dela vir pronta como esse líquido aqui. Os removedores de emulsão, eles servem tanto para emulsões à base de água quanto para base de solvente. Como nós vamos ver aqui mais para frente, as emulsões à base de solvente, elas são mais fáceis de serem removidas do que a base d'água, mas isso é próprio, da característica da emulsão à base d'água. Legal? Não importa o fabricante, vai ser mais ou menos similar, tá? Bom, como utilizar o removedor? Começando pelo líquido, o removedor líquido você deve, primeiramente, umedecer a tela. Na verdade, primeiramente não. Antes de tudo, antes de começar, você tem que ter sua tela limpa, certo? Porque removedor de emulsão não remove resíduos de tinta. Então, sua tela tem que estar limpinha, sem tinta nenhuma. Não importa se é tinta à base de água ou à base de solvente, legal? E aí você vai você vai despejar o removedor em líquido numa bandeja. Você vai umedecer essa tela, né? Se você tiver acabado de lavar a tela, ela já está úmida. Se ela tiver uma tela parada, você umedece essa tela, mergulha ela dentro do removedor de emulsão e deixa ela agir por alguns minutos. É importante que o removedor não seque na tela, tá? Isso é bastante importante. E aí você, depois de deixar curtir um pouquinho, você vai passar um jato de água e remover a tela. E remover a emulsão restante. Se necessário, você pode repetir esse processo. E você vai utilizar esse removedor que está na bandeja enquanto ele for ativo, enquanto ele reagir ainda com a emulsão. O removedor em gel, ele é basicamente a mesma coisa, com uma vantagem que, se você tem uma tela muito grande, ao invés de você ter que arranjar uma bandeja enorme para colocar a tela, você aplica ele como se fosse um detergente. Então você umedece a tela, aplica como se fosse um detergente. Se for o caso, você pode pegar uma esponja com o lado fofo, com o lado amarelinho, né, aquelas verde e amarelo, você usa o lado amarelo, esfrega devagarinho, esfrega com calma, deixa agir sem secar e depois vem com jato de água, tá? É muito importante vocês saberem, para quem está começando, como eu disse, que o removedor de emulsão ele não retira resíduo de tinta. Existem outros produtos que removem resíduo de tinta, mas esses produtos eles não são não são 100% apropriados para tintas à base de água, tá? Se sua tela entupiu, você estava estampando uma camiseta com tinta à base de água, sua tela entupiu, você pode ter um vídeo sobre aditivos e redutores, eu acho o nome, ou retardadores, que eu dou uma dica de como dá para salvar a tela, mas em muitos casos você pode ter perdido a sua tela. Isso é completamente normal, não fique triste, todo estampador que se preze já perdeu muitas telas, tá? Qual é a indicação, a maior indicação dele? A maior indicação do removedor é quando você tá pegando o tempo da tela, quando você está começando a aprender, pegando o tempo da mesa de luz, e aí você revelou a tela, não deu nada certo, então tem que vou reaproveitar, então uso o removedor. Revelou a tela, tem alguns pontos que ficaram falhados, quero refazer, então já você usa. Telas, principalmente as resistentes à água, que estão gravadas há muito tempo, e esse muito tempo ele pode variar de 3 semanas em diante, de 1 mês em diante, vai variar um pouco, tá? De caso para caso, de emulsão para emulsão e de revelação para revelação. Mas no geral,
vamos colocar aqui que telas gravadas acima de 3 semanas, se forem resistentes à água, elas provavelmente não serão mais desgravadas. É muito difícil remover essa emulsão. Você vai gastar de material mais de removedor do que se fosse para você trocar o tecido. Então a gente acaba indicando para você já direto trocar o tecido, tá? Outro caso que pode acontecer, mesmo que a tela for nova, é se a tela for super exposta. Ou seja, se você extrapolou o tempo da gravação na mesa e você for tentar remover, provavelmente não vai soltar. Porque a emulsão à base de água, ela é danada. Ela fica dura e ela não sai. Como eu disse, nesses casos é mais fácil você trocar o tecido. Então, o removedor de emulsão, ele é bastante indicado. Ele funciona super bem para quando você está fazendo testes, quando você está começando, tal, quando você tem telas novas, certo? Não adianta pegar uma tela de tá com 2 anos ali parada que ela não vai mais desgravar, assim. Sinto muito, troco o tecido, tá? E para emulsões resistentes a solvente também. Bom, aí a pergunta que não quero calar, porque eu sei que você está pensando isso. E cloro, Camilinha, pode usar cloro? Então, a resposta é: poder? Pode. Porém, você pode perguntar para qualquer dona de casa, o que acontece quando a gente coloca cloro num tecido? E a tela, né, o nylon ou o poliéster, ele é um tecido. O que acontece? O cloro, ele apodrece o tecido, certo? Então, o que acontece quando você fica desgravando tela com cloro? Você reduz substancialmente o tempo de vida útil do seu tecido, tá? Mas, tirando isso, não tem nada que desabone. O cloro também você pode usar. Mas esses produtos aqui também não são nada assim de outro mundo que você não encontra aí na sua região. Bom, é isso. Então esses são os removedores de emulsão, que são muito úteis para quem está começando. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil para vocês. É isso, até a próxima. Tchau!